Olá, gente, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre uma doença que tem sido uma ameaça à nossa saúde, uma ameaça à saúde humana, principalmente nos países ocidentais. Nós vamos falar de esteatose hepática. E muita gente já conhece a esteatose hepática, a famosa doença da gordura no fígado, mas conhece uma delas. Nós temos a doença da gordura no fígado de causa alcoólica, que é a esteatose hepática alcoólica, e aí temos também agora, relativamente nova, que já estamos conhecendo melhor o perfil dessa doença, que é a esteatose hepática não alcoólica. Ela não é causada por consumo excessivo de álcool, mas também traz os mesmos danos e lesões ao fígado. Há um acúmulo de gordura no fígado e não é por conta do excesso de álcool. E o que acontece nessa doença que é tão preocupante, que tem ameaçado tanto assim a nossa saúde? Porque justamente há um acúmulo anormal de gordura no fígado. E o fígado é um órgão muito importante. Ele é tão importante, nós vamos falar aqui mais adiante sobre as funções importantes do fígado, que quando a gente tem aí um acúmulo, esse teor de gordura atinge 5% apenas, a gente já fala que esse fígado ele é gorduroso e ele já está ameaçado a passar a próxima fase, que é uma fase de fibrose, é uma cicatriz no tecido hepático, que já vai permitindo que o fígado vá perdendo suas funções. E se isso não for revertido, porque nessa etapa de fibrose ainda há possibilidade de reverter, ele passa a cirrose hepática, que muita gente já deve ter ouvido falar. É uma cicatriz ainda mais grave do que a fibrose, e essa cicatriz já é irreversível. E ali onde acontece aquela cicatriz do tecido hepático, e aí já passa a uma falha na função do fígado, da função hepática. E isso, ao progredir, passa aos estágios finais da cirrose, que é fatal. Muitas pessoas perdem sua vida por conta dessa doença, dessa falha hepática e desse estágio avançado da cirrose hepática. Bom, nós vamos entender então o porquê é tão preocupante, porque a incidência dessa doença tem aumentado muitíssimo nos países ocidentais, e agora nós já sabemos que está absolutamente relacionado com o estilo de vida e dieta, que é o que eu tenho falado para vocês aqui nos últimos tempos. Bom, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores de riscos mais comuns para desenvolver a doença no fígado não alcoólica, tá? Que não pensem que é uma coisa de pessoas mais velhas, tá? Pacientes jovens têm sido diagnosticados, faz lá uma ultrassom e aí tem sido diagnosticado com gordura no fígado. E aí, quais são os fatores mais comuns? O primeiro deles são as dietas ricas em açúcar. Por isso que a gente fala de países ocidentais, porque países ocidentais têm dieta ocidental. Como que é a nossa dieta ocidental? Uma dieta muito rica em alimentos processados, ultraprocessados. E aí eu fiz um post outro dia mostrando o nível de processamento dos alimentos e que esses alimentos processados, adoçados, tem alto teor daquele xarope de frutose que eu venho falando com vocês. E esse xarope de frutose está presente na maioria dos alimentos processados, ultraprocessados, adoçados. Depois conferem lá esse post para vocês verem a diferença de um alimento in natura, um alimento processado e um alimento ultraprocessado. Bom, e a frutose é um açúcar que é metabolizado principalmente pelo fígado. E muitos pesquisadores comparam o metabolismo da frutose no fígado com o metabolismo do álcool, do etanol, por conta dos efeitos nocivos que geram no fígado. O que acontece ao metabolizar essa frutose no fígado? Gera triglicérides, ácido úrico e radicais livres. Isso sim vão danificar, obviamente, o órgão ali, o fígado principalmente, depois outros órgãos, vai ter um impacto em toda a saúde. Então isso é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas que têm triglicérides altos e que estão preocupadas em cortar gordura da dieta, e não a frutose, não o excesso de açúcar, tá? E é isso que realmente tem aumentado triglicérides, ácido úrico, Muita gente corta a carne
por conta do ácido úrico e não corta a frutose. E tem vários estudos mais recentes mostrando que a frutose aumenta muitíssimo os níveis disso aqui que eu falei para vocês: triglicéridos, ácido úrico, radicais livres. Então, também estressa, há um estresse sobre o sistema de detoxificação hepática devido a esses radicais livres também que são gerados ao metabolizar frutose e excesso de açúcar, tá bom? Bom, o segundo fator de risco muito comum também nessa doença é a resistência insulínica. A resistência à insulina é justamente uma consequência desse primeiro fator de risco que eu falei, que é o excesso de frutose da dieta, tá? Por quê? Justamente por conta desse metabolismo, que eu já fiz também um post sobre isso aqui, sobre o metabolismo da frutose. As nossas células, o nosso organismo, ele não vai reconhecer a frutose como reconhece no caso de uma açúcar normal, e aí não vai liberar insulina. Então essa glicose vai ficar circulando no sangue, e aí ao ficar circulando ela volta para o fígado e vai ser armazenada em forma de gordura, aumentando o depósito de gordura no fígado e gerando uma resistência insulínica. Bom, e o terceiro fator de risco também muito importante que tem a ver com o estilo de vida é o sedentarismo, né? Os ensaios clínicos têm mostrado que a atividade física, tanto aeróbica como de resistência, reduzem o conteúdo de gordura no fígado por meio de vários mecanismos. Então, a atividade física é essencial também para ajudar a reverter e prevenir essa doença. Bom, e por último, mas não menos importante, o fator de risco também muito comum é a falta de cuidado com o fígado, a falta de realização de limpezas hepáticas, detox hepático, que muitas pessoas acreditam que não sabem, na verdade, a importância, né, de realizar esse detox hepático, não sabem também como realizá-lo, acredita que o detox hepático é fazer suco verde e pronto, e isso vai prejudicando muitíssimo o próprio processo de detox que nosso fígado cumpre, mas que, devido a tantas toxinas e tanta gordura no fígado, vai perdendo essa função e aí vai piorando o estado da doença. Bom, e como eu falei inicialmente, o fígado é um órgão vital para a nossa existência e para a nossa saúde. Então, ele cumpre aí papéis fundamentais, principalmente o papel de detoxificação que acontece no fígado ao neutralizar as toxinas. Tudo que é tóxico, que cai na nossa corrente sanguínea, passa pelo fígado e vai ser neutralizado. Isso conta de 2 passos, tá? Que depois nós vamos falar mais especificamente de cada um. Mas é muito importante, principalmente se a pessoa já tem um diagnóstico de esteatose hepática, ela precisa auxiliar ao fígado no processo de detox para poder reverter o processo aí de fibrose e impedir a progressão da doença. Então, percebam, é uma doença grave que está realmente ameaçando a nossa saúde, mas que é prevenível e, em caso de já ter o diagnóstico, também reversível se tratada a tempo. Então, fica aí todas as informações que vocês precisam saber sobre essa doença, e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente vai esclarecendo à medida que forem surgindo dúvidas. Um abraço, até a próxima!